De endividada a investidora. Esse é um dos capítulos que compõem a coletânea Histórias Transformadoras, pessoal, que será lançada nos dias 13 e 14 na Bienal do Livro, Rio de Janeiro 2025. E você precisa estar lá. De endividada a investidora é nada mais, nada menos um capítulo escrito pela nossa querida e ilustre escritora Valéria Sônia. E Valéria Sônia daqui a pouco estará aqui conosco, contando um pouco, né, de como foi, né, desde o convite até esse momento da produção, né, e já prestes, né, ao lançamento na Bienal do Livro, Rio de Janeiro. Você já comprou o seu ingresso? Se não comprou, vá correndo e entre no site www.bienaldolivro.com.br e adquira o seu ingresso, porque daqui a pouco vai esgotar e pode ser que você não consiga. E se você quer prestigiar a nossa querida Sônia, então você precisa saber qual é o dia que ela vai estar lançando lá na Bienal. Você que é amigo, familiar, liga para ela: Sônia, eu estou aqui agora, entrei no site da Bienal para comprar o ingresso. Qual vai ser o dia do teu lançamento? Para você não comprar ingresso para o dia errado, pessoal. Então, acelera aí para estar conosco nos dias 13 e 14 de junho. A Sônia pode estar no 13 ou 14. Corre e pergunta a ela. Tá bom, pessoal? Bom, daqui a pouquinho, né, ela já vai estar entrando, e enquanto ela não entra, que eu quero pedir a você que vai acompanhar essa live, né, mediada por mim, Alexandra Pereira, autora e organizadora dessa coleção, para perguntar, para deixar um comentário aí no chat, enquanto a gente está aqui nesse palco virtual, entrevistando a nossa querida Valéria Sônia. E depois, pessoal, caso você não tenha como estar conosco aqui ao vivo, não tem problema nenhum, porque essa live vai ficar ali no feed do nosso Instagram. Então, você pode revisitar, assistir, compartilhar, comentar, curtir quantas vezes você quiser. Vai estar no feed do nosso Instagram. Por falar em feed do nosso Instagram, eu já deixei no Stories, pessoal. Você que tem interesse também em fazer o seu livro solo, iniciar escrevendo um capítulo, igual é o caso da Valéria Sônia, né, que adentrou nesse universo literário, de escritora, se aventurou, começou com um capítulo, né, de grão em grão mesmo, mas quem já tem livro solo e quer publicar, e agora tem essa oportunidade de lançar na Bienal, nós já estamos com um grupo aberto para a Bienal Internacional do Livro em São Paulo, porque é assim, pessoal, lá em São Paulo, anos pares, aqui no Rio, anos ímpares, então a gente já está com um grupo aberto para São Paulo. Permita-se instalar conosco. Eu mesma comecei, né, a minha trajetória de escritora, organizadora da Bienal de São Paulo do ano passado. Aqui dentro, no Heróis Implacáveis, volume 4, eu tenho o meu capítulo sobre o propósito de vida. Então, foi lá em São Paulo que me abriram as portas. Então, pessoal, quando a gente se propõe a fazer algo, não tem distância, não tem, sabe? Confia que Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Eu deixei no meu stories, lá tem várias lives divulgadas para o dia de hoje. Hoje eu estarei com grupo, o último grupo de escritores da coletânea Histórias Transformadoras, fazendo essa live de pré-lançamento, pessoal. Nós tivemos um grupo no dia 17, tivemos um grupo no dia 24, e hoje é o último grupo de escritores. Eu estarei até às 18 horas, finalizando, né, lá para as 19, entrevistando, né, nesse palco virtual os nossos escritores da coletânea. Então, hoje é um pré-lançamento, tá? Mas deixei no meu story já, né, o meu postzinho sobre Bienal Internacional do Livro em São Paulo, 2026. E tem um link lá, caso você se interesse, já pode entrar no grupo, pessoal. Dia 19 de julho, nós teremos a primeira reunião para quem tem interesse de publicar, de lançar o seu capítulo, ou o seu livro solo, ou os dois, tá? Na Bienal de São Paulo. Então, corram, porque é uma oportunidade ímpar, né?
E aí vocês vejam aí com quem já escreveu conosco, né, o nosso trabalho, né, um trabalho sério, transparente e de excelência. Eis-me aqui, Alexandra Pereira, a seu dispor para organizar, te dar suporte, revisar o teu livro, te dar todo o caminho para chegar até a Bienal com tranquilidade. Não é isso, Valéria Sônia? Apresente-se, minha linda. E já fala na sequência, né, como é que foi a sensação de quando você recebeu o convite. Amém. Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos que estão presentes e os que vão assistir essa live. É um motivo de muita alegria estar aqui nesse dia, porque esse dia o Senhor marcou na agenda dele. Amém. Eu pensei que o sonho não era para mim, sempre quis escrever, mas isso de repente não é para mim, era que eu pensava na minha mente humana e aprove Deus a realizar este sonho. Eis-me aqui. Bem, meu nome é Valéria, como todos sabem. Eu sou filha de Antônio dos Santos Correia, meu carinhoso pai. Minha mãe já é falecida, mas eu creio que se ela estivesse aqui, ela estaria muito orgulhosa. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai pintor de carro, e eles tiveram uma vida muito difícil para criar eu e a minha irmã. Sou eu e a minha irmã. E Deus foi conosco. Minha mãe faleceu e Deus colocou a igreja, que hoje é a igreja que eu ainda faço parte, Sinais e Prodígios de Auma, como a nossa mãe, a igreja que nos deu total suporte na nossa adolescência, juventude, enfim. Então, meu nome é Valéria, sou filha de Antônio Santos Correia, eu também sou sócia e apresentadora no podcast Bíblia Desfolhada, que é um podcast voltado para ensino bíblico cristão. Sou obreira da Igreja Sinais e Prodígios, em Auma. Sou formada em gestão de recursos humanos, trabalhei por muitos anos em RH, mas hoje eu estou um pouco fora da área, trabalho na parte CLT, na parte de autorização, de convênio, e também fiz um curso básico de teologia, mas hoje estou também realizando outro sonho antigo, de bacharelar em teologia. Então, hoje eu estou bacharelando em teologia pela Faculdade Quírios. É um sonho também muito antigo de fazer a segunda faculdade em teologia, visto que eu já dou aula em EBD, sou professora e coordenadora de EBD, e gosto muito de estudar a palavra, sempre gostei de estudar a palavra, e estar fazendo teologia também me ajuda muito no esclarecimento das escrituras. E eis-me aqui, estou muito feliz pelo convite. Quem me fez o convite foi um dos pastores da minha igreja, pastor Anderson Barreto. Ele é pastor da Sinais e Prodígios de Nova Iguaçu. Eu sou de Auma, outra filial. Ele me passou um zap, eu creio que ele passou para muitos, né? Não foi só para mim, sobre esse projeto do Histórias Transformadoras. E quando eu vi a mensagem, eu falei, escrevi um livro, gente. Na hora, Alexandra, foi na hora, quando eu estava no serviço, eu repliquei a mensagem para ele, ele falou, entra em contato com a Alexandra. E eu entrei em contato com você, e dali a gente seguiu dando andamento a este sonho, né? Dando andamento a esse sonho, e eis-me aqui, eis-me aqui. Pensei que eu não fosse conseguir, mas eis-me aqui, eis-me aqui. E que bom, né, Sônia, que Deus testificou no seu coração, né, o aceite desse convite. Que bom que o Senhor contemplou o desejo do seu coração e contemplou de uma maneira extraordinária que Ele não somente fez com que você escrevesse, mas que publicasse no maior evento literário da América Latina. Gente, quando Deus faz, Ele faz realmente o extraordinário, não é isso, não? Gente, porque assim, escrever e publicar já é uma grande coisa, já é um sonho, né? Isso, a gente já se sente até um pouco importante, né? E aí, num celeiro desse, num espaço desse, gente, é de se beliscar e dizer assim, gente, é isso mesmo, vai acontecer isso mesmo comigo, eu vou experienciar esse momento, é tremendo. E quando você, Valéria, fala um pouco, quando você contou para os seus familiares e amigos e o pessoal da igreja onde você congrega, qual foi aí a reação deles? Eu até imagino, mas é bom a gente ouvir, né?
a primeira pessoa da minha família que eu comentei foi com a minha irmã. Ela ficou assim, espantada, mas ela já sabia o que Deus tinha para mim. E meu pai, hoje ele tem 82 anos, ele não está enxergando, ele está cego e surdo, mas eu falei no ouvidinho dele, falei, papai, eu vou escrever um livro. Aí ele, não brinca. Papai, vou escrever um livro. Ele ficou assim, né, que ele fica com a mão assim, levantado, você vai escrever um livro. Vou, papai, vou escrever um livro. Comentei com alguns amigos do serviço, da igreja, dei o testemunho na igreja, muita gente ficou muito feliz. E, assim, parece ser um sonho inalcançável, né? Porque eu pensava assim, de repente, quem está nos assistindo pensa assim, é muito difícil, é realmente fácil, não é, mas não é impossível, não é impossível. E eu comecei a mergulhar nesse sonho. Muitas pessoas, minha amiga Bruna também, que é minha sócia lá no podcast, também me abraçou, ficou super orgulhosa. Muita gente me parabenizando lá no serviço. Nós vamos lá para a Bienal. Aí eu falei, só quero ver se vocês vão na Bienal. O meu dia é dia 14 de junho, lá na Bienal. Só quero ver se vocês vão. E eu estou muito feliz. E estar na Bienal, né, Alexandra, é um privilégio. Muitos autores que já têm livros lançados não tiveram essa oportunidade de lançar na Bienal. Já são autores dos seus próprios livros, né, que é uma benção, mas não tem essa oportunidade. E aprove nós, os 22 coautores dessas histórias transformadoras, aprove nós, o Senhor, conceder essa oportunidade de lançar. No meu caso, é o meu primeiro livro, eu acredito que grande parte dos nossos colegas também, seja o primeiro livro, está numa Bienal. Você tem noção do que é isso? Está numa Bienal do livro. Então, assim, estou muito feliz. Ai, que bom mesmo, né? É muito bom a gente ter momentos assim, esplendorosos na nossa vida, né? Surpresas, quando a gente pensa que já viveu de tudo, que não tem mais nada, já fiz isso, já fiz aquilo outro, já sou aposentado, e Deus vem e nos surpreende, e é por pura bondade e misericórdia, não é por merecimento, né? É por graça, bondade, misericórdia e fidelidade da parte dele. E, você que está aí nos assistindo, saiba que Deus também tem um plano para você extraordinário. O melhor plano que Deus tem para a nossa vida é, pessoal, a salvação. O restante é acessório, tá? Então, a gente não pode se deslumbrar com os acessórios, né? E deixar o principal, que é o plano da salvação. Você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Porque essa vida terrena, terrestre, que muito nos deslumbra, ela passa e fica, permanece aqui. Mas o que é eterno, o que é para a glória, só por meio de Jesus Cristo. Mas voltando para cá, Valéria, fala para a gente um pouco como é que foi aí o teu início de produção, como é que foi o suporte que você teve. Conta pra gente um pouquinho, teve ebulição, teve momentos de desistir ou não? Você já tinha escrito ou rascunhado alguma coisa? Conta pra gente um pouco disso. Bem, eu sempre gostei de escrever. Quem é da minha igreja sabe que nas minhas aulas de EBD, eu tenho meu caderninho, eu escrevo muito. Nas pregações também estou tentando diminuir a quantidade de esboço, mas eu escrevo muito. E eu sempre gostei, desde garota, desde na época do colégio, sempre humanas sempre foi meu ponto forte, redação, sempre gostei de escrever. E hoje não foi diferente, né? Mas dar início a um capítulo, eu fiquei um pouco assustada. Porque uma coisa é você escrever, depois você lê lá, o pessoal da igreja, né? Porque já é uma família. Outra coisa é você colocar o teu texto, né? Que o meu texto ele é um relato de um período que eu passei financeiramente, isso a gente vai ver mais para frente. Como fazer colocar isso no papel? E eu fiquei um pouco desesperada, a Alexandra deu o prazo para a gente entregar o primeiro esboço, e não nascia, eu falei assim, meu Deus, não, deu um branco, acho que isso não é para mim, porque o diabo também com aquelas setas, não, acho que isso não é para mim não, porque colocar no papel, eu só sei que perto da entrega eu digitei, coloquei muita coisa, né? Aquela tempestade de ideias que a gente tem, escrevendo, passou até do limite de página,
e passei para a Alexandra o texto, e a Alexandra deu um maior suporte. Se não fosse, primeiramente, Deus, né? Em segundo lugar, pastor Anderson, que indicou, e o suporte da Alexandra, eu não sei se eu conseguiria. De repente, eu até conseguiria, mas não sairia com essa excelência. Não sairia com essa excelência, porque a Alexandra revisou, passei o primeiro texto para ela, ela sugestionou, deu dicas, acrescenta, tira, dando dicas, né, do texto. Aí eu fui lendo, falei assim, realmente, isso aqui tá, vou tirar, vou colocar, passei o segundo texto, houve outra revisão, sempre muito atenciosa, sempre online para nós coautores. No momento que eu fazia o contato com a Alexandra, mesmo de noite, ela sempre respondia, e nisso o texto foi tomando uma forma, né? Foi tomando uma vida diferente. E até eu, já no finalzinho, olhando o texto, eu falei, gente, não é que as dicas são valiosas mesmo? E dica para cá, dica para lá. E o texto foi devagarinho tomando uma forma. E mesmo depois do texto já escrito, eu acho que a maioria dos coautores passaram por isso, você tem a sensação, poxa, eu devia ter colocado mais alguma coisa, devia ter tirado isso. Mas foi uma experiência muito legal, uma experiência muito bacana. Eu sempre pedi a Deus para ter algo meu, e assim, por muitos anos da minha vida, parecia que as coisas não aconteciam. E Deus tem as formas de tratar com a gente, né? Então, eu sempre quis ter um projeto para mim, e Deus me abençoou com o podcast, e agora Deus me abençoou com o livro, porque era algo também que eu sempre quis. Mas como é que eu vou bater na porta lá da editora? Moço, me ajuda? Cara, e Deus abriu a porta através da Alexandra, né? E o texto nasceu, é uma história de vida, um relato, né, de vida, e eu creio que vai ajudar muitas pessoas, que vai abençoar muitas pessoas, não somente a minha história, mas as demais histórias dos nossos colegas, que é cada história mais transformadora do que a outra. Eu estou doida para ler os capítulos dos nossos coautores, porque é cada uma história mais transformadora que a outra. Estou muito feliz. Ai, que bom. Só em você contar, assim, já inspira a gente. E de verdade, é esse turbilhão de sentimentos que passa pela gente mesmo, né? Vou conseguir como você, é o caminho e tal. E quando você tem uma pessoa que te deu suporte, que revisa, segura na mão, realmente você torna o caminho mais fácil, né? Fica mais perto da realidade, né? Porque é muito ruim quando você tem um acompanhamento que mais faz você pensar em desistir do que avançar. E graças a Deus, todos que começaram conosco, eles acreditaram, foram, e foi um caminho que sem dor, né? Eu tive esse compromisso, sabe? Porque escrever, a gente sabe que não é algo muito fácil, muito fluido, né? Ainda mais que você vai escrever para um público, né? E a Bienal é um público mais do que excelente. Então, assim, e aí se você não tornar essa caminhada mais leve possível, gente, você trava o autor, né, o potencial do escritor, que a pessoa, todo mundo tem potencial para escrever. Basta que tenha uma pessoa para ser contigo nessa caminhada. Sozinho é mais desafiador, geralmente, né, 80% para no meio do caminho. Porque tem toda uma parte burocrática e pesada, né, por trás. Eu falava muito isso com vocês. Eu falei, gente, eu não tinha noção de como seria e que a demanda seria gigante. Mas graças a Deus o Senhor me deu graça, me capacitou. E aí a gente fluiu e agora a gente está aqui, só esperando o dia do lançamento da coletânea Histórias Transformadoras, né? O lançamento está marcado para os dias 13 e 14. Valéria Sônia já disse aqui que o dia do lançamento dela é no dia 14, ou seja, no sábado, pessoal, 1h da tarde. Então, você que tem intenção de prestigiar a nossa querida Valéria Sônia, você precisa comprar o seu ingresso para o dia 14 e estar lá antes de 1h da tarde, para você não perder nenhum momento, né, dessa vivência, dessa experiência, desse presente que Valéria Sônia, com os outros, né, 22 coautores que nós temos aqui na coletânea, vão viver. Então, compre o seu ingresso pelo www.bienaldolivro.com.br
.com.br. Sônia, fala pra gente um pouquinho. Agora é a hora que eu gosto muito, que é a hora da degustação literária, né? É aquela parte que a gente vai falar, né, do capítulo que vocês produziram, sem se aprofundar muito, para que a pessoa, né, tenha aquela expectativa, caramba, eu preciso ler esse capítulo da Maria Sônia. Aliás, eu preciso ler o livro todo, porque o livro está extraordinário, pessoal. Não é por nada não, mas o livro está muito bacana. Nosso primeiro volume está assim, é sensacional, tá? O capítulo da nossa querida, ela vai dizer aqui agora e vai dar um pouquinho da degustação literária. Vamos lá, Sônia. Bem, o meu capítulo nessa coletânea, o título é De Endividada a Investidora. Inclusive, esse título, quem me ajudou a escolher foi a Alexandra, porque eu já tinha feito textos, já tinha feito, né, os textos tinham sido revisados, e eu estava um pouco sem ideia de títulos. E eu estava muito focada no texto, em produzir o texto, mas o título em si, branco, me deu um branco, eu não estava conseguindo. E a Alexandra sugestionou, Valéria, por que você não coloca de endividada a investidor, porque tem tudo a ver com o seu capítulo. E eu comecei a reler, né, porque é como se fosse um filho, né, você sabe cada palavra. Aí eu reli, eu falei assim, cara, não é que a Alexandra tem razão? O meu texto, ele é muito disso, de endividada a investidora. E foi, como o nome já sugestiona, né, eu conto um pouco de um relato da minha história, mas eu não vou dar muito spoiler para vocês verem lá na Bienal e verem no livro. E trazendo aqui o trecho do livro que mais me impactou, e eu creio que vai impactar também a vida de quem está assistindo, de quem for ler, é o trecho assim, que eu separei aqui, só um pedacinho, tá, gente? Que diz assim, entre aspas, né? Essa, entre aspas, foi até orientação da Alexandra, até nisso ela nos orientou. Então, eu estou trazendo um pedaço de um texto de um outro livro, né? Um pedacinho apenas, e menciono a página, e depois eu discorro daquilo que eu quero. Entre aspas, é da parte do livro. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas. É isso que chamo de corrida dos ratos. Página 47, extraído do livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu menciono, inclusive é este livro aqui, é um trechinho, e em cima desse trechinho, desse livro, de Robert Kiyosaki, eu inicio contando um pouco, em breves palavras, do meu relato, né? E continuando o texto, o ano era 2021, está no livro, e eu fazia parte da lista de milhares de pessoas endividadas no Brasil. A ausência do ensino sobre educação financeira nas escolas, igrejas e nos lares reflete a consequência desse problema social e econômico. É um trechozinho do meu capítulo que para mim foi muito impactante, porque eu já inicio dizendo um ano que eu vivi, mas aquele ano ele já estava refletindo em outros anos também, que eu estava muito endividada financeiramente. E a dívida, a gente sabe que para o brasileiro, então, nossa realidade aqui Brasil, tira o sono das pessoas. Tem pessoas que se suicidam por causa de dívidas. Tem pessoas que tiram a própria vida. Casamentos podem ser destruídos por causa da questão financeira. Então, assim, eu não sou casada, esqueci de mencionar aqui no início, né, sou solteira, mas eu já acompanhei alguns casais que tiveram crises na parte financeira, e isso abalou muito a estrutura do casamento, e os noticiários de pessoas endividadas que não aguentaram a pressão e tiraram a vida. Então, o ano era 2021, como eu disse, e eu estava super mega endividada. Cartão de crédito, dívidas com banco, quem me acompanha, minha irmã, amigos próximos, sabe do que eu estou falando. E aquilo dali me tirava o sono, mas eu não conseguia sair.
como o livro diz, que fala da corrida dos ratos, aquela rodinha, já viu aquela rodinha que tem um ratinho e ele vai correndo, correndo, mas na realidade ele não sai do lugar? Essa é a corrida dos ratos, aquela rodinha, o rato está correndo, está correndo, está correndo, e por isso que ele menciona acordar e pagar as contas e ir para o trabalho. Então eu estava nessa corrida dos ratos, eu estava acordando, indo para o trabalho, e pagando as contas, acordando, indo para o trabalho, mas a minha vida não rompia. E a gente acha que não, isso reflete no espiritual também. Porque se uma área da tua vida não está ordenada, consequentemente outras áreas também não vão acompanhar, que ela vai estar no mesmo ritmo. Eu estava muito endividada. E no meu serviço, o meu setor, a empresa estava passando por uma reestruturação e, a princípio, eu não iria ficar pela essa reestruturação. E eu fiquei, meu Deus, se eu for demitida, como que eu vou fazer? Dívida de cartão de crédito, sem dinheiro para nada. E uma amiga, que eu menciono ela no livro, mas eu não cito nomes, ela foi e falou, Valéria, você tem que se organizar financeiramente, você precisa de educação financeira. E dali eu comecei a buscar pela internet, pelo YouTube, comecei a usar a internet a meu favor. Às vezes a gente usa a internet não a nosso favor, só fica ali, ó. E eu comecei a usar a internet a meu favor e comecei a pesquisar vários coaches, né? Dicas, né? Essa minha amiga me deu dicas de um coach, eu comecei a seguir e organizar, criar estratégias para me organizar financeiramente. Então, eu comecei a seguir aquelas dicas, dei uma freada no cartão de crédito, tinha um pouquinho de uma reserva guardada, aí minhas compras passou a ser mais no débito, para frear um pouco o cartão de crédito, e ali eu comecei aquele processo de conhecimento, de sabedoria. Nesse período eu li bastante livros também, que eu estava também um período sem ler. Sempre eu gostei de ler, mas já estava um bom tempo sem ler nenhuma literatura. E dicas de livro, e esse foi um dos livros que eu li, Pai Rico, Pai Pobre. Li esse livro também, O Segredo da Mente Milionária. É um livro muito bom, falando de mentalidade. Esse livro me ajudou muito, do 1000 ao milhão, né, que ele fala do tripé, gastar bem. Isso quer dizer que você não vai gastar. Não é isso, mas gastar bem, investir melhor. Então, me ajudou. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, é o primeiro homem que criou o Mastermind, a mente mestra. Napoleão Hill é mais esperto que o diabo, que fala de mentalidade financeira também. O nome é sugestivo, mas fala de finanças. Pablo Marçal, Caminhos que Levam à Riqueza, Rick Chester também, Escolha o Seu Difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Vai gastar muito? Pode gastar, mas depois escolha o seu difícil, que é pagar as dívidas, ficar presa na roda dos ratos. E vários outros livros, e alguns livros não estão comigo também, estão emprestados. E os livros me ajudaram muito nesse processo de educação financeira. Então, eu quitei minhas dívidas e logo em seguida eu comecei a me interessar, tomar gosto pelas coisas, pelo investimento, e comecei a investir em bolsa. Eu achava que bolsa de valores era só para rico. Eu tinha essa mentalidade. Isso tudo é mentalidade também de uma mente pobre. Eu achava que bolsa de valores é só para quem tivesse dinheiro. Não que eu tenha, tá, irmão? Mas eu achava que era isso. E Deus, assim, depois que eu coloquei minha vida em ordem, uma dica que eu dou para você que pretende investir, se você tem dívida, em primeiro lugar, coloque sua dívida em ordem. Coloque suas contas em ordem. Não adianta você entrar no investimento se você está devendo cartão de crédito, CA, líder e os juros sobre juros. Não adianta. Tá? Faça um diagnóstico da sua situação financeira, seja real com você mesmo, seja sincero, pega um caderno, uma folha, anota todas as suas contas físicas, todas as suas outras contas que você acha que é supérfluo, o que você acha que pode diminuir. A internet eu não posso diminuir, mas eu posso, de repente, mudar de plano. Ver as tarifas do banco, que nessa época eu estava pagando tarifa, que já estava tão acostumado, o dinheiro cair. Eu falei assim, gente, estou pagando tarifa de banco, algo que nem é preciso mais ter a forma gratuita. E são ralos que acontecem assim, que, na nossa vida financeira, que a gente vai deixando. Então, eu fiz um diagnóstico, comecei a colocar, foi um tempo, não foi da noite para o dia,
a colocar, fechar essas brechas, a fechar os ralos, colocar minha vida em ordem, questão de tarifa bancária, de cartão de crédito, passei a comprar mais em à vista, passei a pesquisar mais. Enfim, depois que coloquei em ordem, eu parti para a segunda fase, segunda etapa do jogo. É igual aquele jogo do Mário, né? Que ele vai pulando, pulando, e passei para a próxima fase, que é investimentos. E nisso também, muito receosa, eu sempre tive caderneta de poupança, sendo que eu fazia da forma errada, né? Sempre tinha um dinheirinho lá, mas hoje, estudando, eu passei a ter um entendimento que até mesmo para sua reserva de emergência tem que calcular quanto você gasta no mês. Isso tudo eu não sabia, eu aprendi, tá? Quais são os gastos mensais? Eu gasto R$ 1.000 por mês, um exemplo. Então, minha reserva de emergência vai ser para 7 meses, então tem que ter 7 mil. Vai ser para 12 meses, 12 mil, que cubra todo aquele seu custo, caso um dia aconteça uma emergência, uma perda de emprego, que você não vai ficar na mão para ter que pegar o empréstimo e pagar o dobro. Então, isso tudo eu fui aprendendo. E eu tinha um pouquinho, um valor pequeno na caderneta, e o medo de tirar o dinheiro da caderneta. Não vou tirar o dinheiro da caderneta. É mentalidade. Não vou tirar porque vai sumir. E foi uma luta, estudando um pouco de educação financeira. Eu vi que tem investimentos mais confiáveis também, não que a caderneta de poupança não seja. Caderneta de poupança é um investimento conservador, é um investimento que muitos nem chamam de investimento. É antigo, ela tem a virtude dela, mas o rendimento dela não é um rendimento muito favorável para quem quer montar uma reserva de emergência. Para quem quer montar uma reserva de emergência. E daí eu fui pesquisando, né, sobre a caderneta de poupança, sobre outras opções, e eu descobri que tem o Tesouro Selic, que é do governo, nada mais é. Então, eu descobri que tem o Tesouro Selic e passei a investir em Tesouro Selic, a fundos imobiliários, enfim. E graças a Deus, Deus tem me orientado e me conduzido em vitória. Que bom, Valéria. E aí a gente percebe que essa temática voltada para a educação financeira, né? Ela é uma necessidade de todos, e tem que começar mesmo do berço, né? Eu hoje, tendo um pouco mais de consciência financeira, eu já estimulo meu neto, né? Vamos pegar esse dinheiro aqui, esse valor, e vamos guardar. E qual é o objetivo dele? E já proponho também alguns jogos que abram a mente investidora, né? Até porque nós somos de um país, né, que ainda tem muito do perfil escravocrata e operária, né? Nós temos uma mente operária, né? Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar conta, né? E aí a gente fica realmente nessa roda. E aí a gente tem tantos anos de trabalho, né? 30, 40, e não conseguiu juntar R$ 1 a nosso favor, né? Para você ficar tranquilo. Então, tudo mesmo é um rompimento. E você precisou e está trazendo aqui para a gente, dividindo com muita generosidade, coisa que as pessoas geralmente não têm, né? Generosidade em compartilhar informações que vão mudar a vida do outro. E você abre isso com muita generosidade, repito, o quanto você teve que se debruçar em literaturas para poder realmente mudar a mente. E se a gente muda a mente, a gente muda o comportamento, né? É bem isso mesmo, né? O fato é que a gente, né, ora a Deus e pede a Deus, né, o escape, e ele dá estratégia, ele te deu estratégia, né? Hoje você é uma mulher, né? O título te representa, né? De endividada a investidora. Essa mudança, né, de status quo, meu Deus, realmente traz um alívio e auxilia até no sono, né, galera? Fala aí disso um pouco pra gente, né? É verdade, Alexandra, porque a pessoa endividada, como nós falamos anteriormente, não consegue dormir. Não consegue, as dívidas ficam ali, ó, batendo no sono. E assim, eu estava assim, sendo que eu, por um tempo, achava assim, que Deus também não estava me abençoando. Mas às vezes, nem tudo não é culpa de Deus. Às vezes é uma falta de domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo também, que é o domínio próprio, com a sua vida financeira,
com o dinheiro. E Deus foi tão generoso comigo, como diz o Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, Senhor, para que eu me atentasse à sua lei. Então, assim, foi bom eu ter sido afligida, porque daquele período para cá, Deus marcou a minha história com a educação financeira. Com a educação financeira. Então, eu comecei a investir melhor, eu comecei a gastar bem. Isso não quer dizer que você vai ser um nonô, que tinha a novela do nonô, que era pão duro. Isso não é isso. É você gastar bem. Será que eu preciso comprar? Eu estou indo no shopping, vou passear, vi algo, gostei. Eu não estava com a intenção de comprar. Você vai comprar? Então, são assim perguntas que você tem que se fazer na hora de comprar. É investir melhor, é ganhar mais. E Deus foi me orientando também, foi abrindo meu entendimento, como a Alexandra falou, mudança de entendimento, às vezes demora, porque você passa a vida toda aprendendo que aquilo ali, afinal de contas, você abre o Instagram, você só vê assim, as pessoas estão passeando, estão curtindo a vida, e assim, você tem que curtir mesmo, mas tudo se dentro de uma disciplina, de uma ordem, sem você se endividar. E Deus começou a me orientar, eu comecei a investir em bolsa de valores. Inicialmente fui muito tímida, ainda com aquele medo, será que eu vou perder? E a gente tem aprendido, eu aprendi que os ovos não podem ficar todos na mesma cesta. E é mesmo assim com o dinheiro. Você não pode deixar seu dinheiro retido no mesmo lugar, você tem que distribuir, porque caso deu ruim em um lugar, né, como a gente estava falando da caderneta de poupança, é um investimento conservador, ela tem o mérito dela, mas ela já foi confiscada há anos atrás, então nos leva a pensar. Então, assim, eu tenho uma parcela na caderneta também, muito pouca, tenho, claro, mas todos os ovos não estão apenas na caderneta de poupança. Existem outros ativos no mercado que você pode deixar o seu dinheiro rendendo, e a minha meta é fazer o dinheiro trabalhar para mim enquanto eu durmo. Enquanto eu durmo, eu não quero mais ser escrava do dinheiro igual era, trabalhar, acordar, pagar tudo, ficar naquela rodinha. Eu quero dormir e o dinheiro está trabalhando para mim. Então, hoje, assim, eu tenho alguns investimentos, sim, na renda variável, que a gente chama, né, de ações, que é um investimento de risco. Eu não aconselho a colocar uma reserva de emergência, lógico, em ações, mas é bom você se expor um pouco a esse ativo, porque ele também tem o mérito dele, tem fundos imobiliários que todo mês me rende dividendo, é pouquinho, porque é de acordo com o que você coloca e tal, mas todo mês está me gerando dividendos, e tenho também um pouco em bitcoins, também não oriento a entrar em pirâmide, não estou falando nada disso, é corretora, hoje pela Nubank, ela tem lá o aplicativo, você pode se expor, nem que seja R$ 10 para você ver, tá? Mas eu não oriento também a colocar todos os recursos, que às vezes cresce o olho, está crescendo, então dobrei, está 400%, mas é um investimento muito volátil, que a qualquer momento pode derreter, mas é bom você estar com uma parcelinha pequena, exposta, e Deus foi me orientando, e Deus foi me direcionando. E eu trouxe também, Alexandre, não sei se eu posso, se ainda está no meu tempo, sobre o endividamento do Brasil. Na época que eu comecei a ler, a buscar sobre educação financeira, eu tinha lido uma pesquisa sobre o número de endividados no Brasil. Pessoas inadimplentes, dívidas com cartão de crédito. E nessa pesquisa, eu trouxe aqui uma pesquisa, não é a mesma da época, mas hoje, para você ver que hoje em dia, ainda hoje, eu trouxe aqui uma pesquisa de março de 2025. A fonte é CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Se você jogar lá no Google, CNDL, você vai encontrar essa pesquisa, tá? Estou trazendo dados. Tá? Aí nessa pesquisa, ela pesquisou por faixa etária adulta de pessoas endividadas. Então, o que nessa pesquisa revelou? De 26 anos a 40 anos, 34% da população adulta no Brasil está endividada. Olha só, dos 26 anos, muita gente. E dos 41 anos aos 60 anos, 35,1% de pessoas no Brasil, de brasileiros, estão endividados. Ou seja, de 40% a 46% da população adulta no Brasil está com o nome sujo, totalizando cerca de, se a gente for colocar isso em pessoas, a gente está em porcentagem,
são 75 milhões de brasileiros endividados. E essa pesquisa é de março agora, de 2005. E uma coisa também que me chamou a atenção, independente da faixa salarial, aqui foi dividido por faixa etária, mas independente da faixa salarial, os inadimplentes estão endividados, ou seja, pessoas que ganham um salário mínimo, que às vezes a gente pensa assim, mas meu salário é tão pouquinho, porque eu pensava assim também, tá? Meu salário é tão pouquinho, poxa, é por isso que eu estou endividada, porque meu salário é muito pouco. Eu pensava assim, mas hoje eu vejo que a questão também, muitas das vezes, de mentalidade. Ou seja, desses números que eu falei, são pessoas que ganham salário mínimo, pessoas que ganham 3 mil reais, pessoas que ganham 5 mil reais, pessoas que ganham 10 mil reais, pessoas que ganham 20 mil reais. Ou seja, o que a pesquisa mostra? Independente da tua faixa salarial, é um problema de educação financeira. Porque há pessoas que ganham 20 mil reais. Hoje, eu penso, cara, se eu ganhasse 20 mil reais, eu não estaria endividado. Mas tem pessoas que ganham 20 mil reais e estão endividadas. Então, é muito interessante essa pesquisa. Além de ser uma questão, né, de educação financeira, é uma questão da mentalidade também, né? Sim. É a informação que eu preciso, mudança de mentalidade. Não, poxa, eu estou até melhor do que meus pais, porque meus pais não tinham isso, eu já tenho, então estou conformado, né? E é uma questão também de a gente controlar, você bem traz isso no livro, né? Essa questão do domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Por que o domínio próprio? Porque tudo a gente quer comprar, né? Principalmente mulher, né? Eu preciso de um sapato novo, preciso de uma blusa nova, não sei o quê, né? E aí parece que vira também uma disputa social. Se fulano viajou, eu também preciso viajar, porque eu preciso postar minhas fotos. Aí você entra num frenesi que não dá conta. E a Bíblia nos ensina a ter contentamento, não é conformação, mas contentamento com aquilo que a gente tem. E uma coisa que a gente precisa mesmo desenvolver, né, Valéria? Essa coisa de anotar tudo que eu gasto com você aqui bem orientou, né? E também planejar o que eu quero conquistar. E esperar, né, uma coisa após outra, né? Se eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tudo bem. Mas planejar esse investimento, né, da compra, seja de um objeto, ou seja de uma viagem, você planejar isso. E não somente isso, uma coisa que eu faço é escrever as conquistas do mês, porque isso também dá uma satisfação. Caramba, olha, nesse mês aconteceu isso, adquiri isso, comprei aquilo, não sei o quê. Né? Aí você vê, porque a gente tem memória curta. Então dá sempre a sensação de que a gente fez e não tem nada. E aí, se você começa a registrar isso, e aí você olha no seu diário financeiro, quantas coisas você fez e adquiriu, né? Trazer esse histórico. E aí você também começa a apresentar isso para sua família, para os seus filhos, né? Para eles poderem também ter esse comportamento. A gente precisa ter o nosso histórico de crescimento, de investimento, de aquisições, né? E aí, quando a gente fala de aquisições, não é só ter aquisição do carro, comprei uma casa, comprei um iate. Não, aquisições mínimas. Comprei uma geladeira esse mês. No outro mês eu comprei, sei lá, o acessório do carro. Entende? Isso são conquistas. Então, a gente precisa valorizar essas conquistas também, né? E aí, Valéria, você fala com tanta propriedade, você já está trabalhando como consultora financeira ou você está fazendo só para você mesma? Fala um pouco disso para a gente. Bem, assim, é um dos meus sonhos também guardados, né? Trabalhar como assessor de investimentos, que requer algumas certificações da área, CPA 10, CPA 20, para você trabalhar de forma legal no mercado financeiro. Então, essas certificações eu ainda não tenho. Então, eu não trabalho como assessor financeiro, eu apenas dou dicas e, assim, não apenas de investimento, mas dicas assim, de organização financeira, porque tudo é uma questão também, né, Alexandra, de organizar. Como você bem falou, eu tinha várias coisas, assim, como eu moro sozinha e eu tinha comprado meu apartamento pela Caixa Econômica em 30 anos, e eu já pagava já 12 anos as parcelas. E quando eu pensava que eu nunca ia conseguir quitar, porque era um valor, para mim, alto, não vou conseguir quitar. Mas com a educação financeira, e a educação financeira também, quando você
busca o conhecimento, a Bíblia diz, meu povo peca por falta de conhecimento. Claro que ele está falando, né, da palavra de Deus, mas isso a gente traz também para o âmbito financeiro. E eu comecei a ver que eu poderia amortizar meu apartamento, que eu poderia usar meu FGTS, que eu conseguiria, assim, como eu falei, eu coloquei um montante na Selic, na época a Selic, né, falando como migrei da poupança para a Selic, na época a Selic tinha um rendimento de 13,75, hoje a Selic ainda está mais alto, está 14,75 ao mês, ao ano, 14,75, então você faz as contas aí, quanto que o seu dinheiro rende ao mês, visto que a poupança é 6,17, então dá 0,50 ao mês, a Selic com esse rendimento, enfim. Eu consegui, o dinheiro rendeu tanto, cresceu tanto, que eu consegui quitar meu apartamento, algo que para mim era impossível. Então, assim, consegui quitar minhas dívidas, consegui quitar o FIES, consegui quitar minha casa. Hoje, assim, minha casa é quitada, mas graças, em primeiro lugar, a Deus e a educação financeira também. Então, é possível realizar sonhos, é possível. Deus, assim, Ele quer que o filho dele prospere, tenha uma vida abundante. E às vezes a gente atribui, minha vida não está andando, eu dou o dízimo. Mas qual é a sua parte? O que você está fazendo? Será que você está controlando? Será que você está... O que você está fazendo da sua parte? Deus, ele faz a parte dele, mas a nossa parte cabe a nós fazer também. Está desligado. Tá des... Depois do lançamento da Bienal, vou até marcar um workshop para você dar essas dicas para a gente ao vivo e a gente fazendo ao vivo alguns investimentos. Você está ensinando alguns caminhos, né? Porque a pessoa sozinha também, ela fica com medo de entrar em alguns sites, né, errados, né, e ser furada. Tem isso também. Então, uma pessoa experiente, que já sabe o caminho, já sabe como é que é os riscos, avaliar os riscos junto com você, né, você se sente mais confortável, né? Eu fiz isso com eles na parte literária. A Valéria pode fazer isso conosco na parte financeira. Perceba que cada um tem, né, o seu dom, o seu talento, o seu conhecimento, a sua expertise, para uns ajudar os outros, né? Vamos marcar esse workshop financeiro aí, tá, Valéria? Conto contigo. Amém. Bom, e aí a gente está, né, aqui peninha, arrumando para o final. Muita coisa boa mesmo, tá, Maria? Maria colocou aqui. Muitas dicas que a gente precisa. Faz aí, minha linda, suas considerações finais. Aproveita, convida, convoca a galera para estar lá na Bienal. E lembrando, pessoal, que nós também teremos nosso pós-lançamento, que vai acontecer no dia 26 de julho na Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ter esse momento de pós-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras. Vai ser um momento ímpar, é um presente, né, que dentro do nosso trabalho que a gente desenvolveu com os nossos 22 escritores, 23 escritores, a gente está presenteando, brindando eles com esse grande finale também. Dia 26, né? Pena que a gente não pode levar todo mundo, eles selecionaram alguns convidados, mas esteja lá que você não vai se arrepender. Dia 26 de julho, nosso pós-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras. Então, a gente está aqui nesse palco virtual fazendo o pré-lançamento. Nos dias 13 e 14 de julho será o lançamento e no dia 26 de julho será o pós-lançamento. É o antes, o durante e o depois. Coisa boa. Suas considerações finais, minha linda? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Agradecer a minha família, minha irmã. Acho que a minha irmã está aqui na live, pela força. Agradecer pelo convite do nosso pastor Anderson. Agradecer a Alexandra. Agradecer a todos que me acompanhou nessa trajetória. Sou muito grata a Deus. E uma dica que eu dou para aqueles que estão nos assistindo: não se desespere, não se desespere. Coloque a sua vida financeira diante do Senhor. O Senhor, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Deus cuida de nós. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Deus nos chamou para uma vida abundante. E Ele está aí de portas abertas para nos abençoar, mas nós também
temos que fazer a nossa parte, nós temos que viver o melhor de Deus aqui na Terra. E quando eu falo de a questão de gasto, eu não digo que você não tem que realizar teus sonhos, fazer tua viagem, não, porque isso também faz parte. Aquilo que o dinheiro pode te proporcionar. Faz parte, claro, faz parte você viajar com a sua família, faz parte você ir para um cruzeiro, faz parte você fazer uma viagem internacional, mas tudo dentro de uma ordem e decência. Coloca a sua vida em ordem se você está nos assistindo e você está com dificuldade de colocar a sua vida em ordem, se você está endividado. Não tire sua vida, não se desespere. Deus, ele tem caminhos excelentes para você. Eu achava que era o fim, que eu nunca ia sair daquela rodinha ali do rato. Acordando, trabalhando, pagando a conta, o salário caía, trabalhando, pagando as contas. E Deus me mostrou que ele tinha uma vida abundante para mim. Coloque sua vida em ordem. Pega uma folha de papel, se você gosta do Excel, do computador, coloca no computador, coloca todas as suas contas ali, vê o que você pode tirar, o que você pode mudar, o que você pode alterar. Faça de início, assim, coloque a sua vida financeira em ordem, procure bons livros. A literatura me ajudou muito, o livro que eu super indico, vou falar pela segunda vez, esse livro aqui, O Pai Rico, Pai Pobre, ele é um best-seller, e na educação financeira no mercado é um dos livros mais lidos pelos investidores, mais lidos. Esse livro mudou, depois da Bíblia, mudou a minha vida. Quando eu li esse livro, eu cheguei a chorar. Eu falo que, literalmente, chorei, porque muita coisa que o livro fala eu estava vivendo e eu estava fazendo. Então, a partir dali, eu comecei a ler outros livros também que me ajudaram. Invista, leia livros inspiradores, leiam livros de mercado financeiro, esses que eu indiquei, que Deus, eu tenho certeza que através da literatura, Deus vai mudar a sua vida e você vai ser tremendamente abençoado. Eita glória, coisa linda. Bom, a live está muito gostosa, mas daqui a pouco a gente vai entrar numa outra live com outro escritor. Você pode ficar aqui com a gente também. Esses comentários que vocês fizeram aqui, pessoal, vocês podem fazer no próprio Instagram lá também, porque aqui no chat ele não migra para lá. Então, quando terminar a live, vai lá, né, no nosso feed, que essa live vai estar lá exposta, e você já entra e já comenta tudo aquilo para a Valéria Sônia, pede dica, marca palestra, ela está aberta a isso, tá, pessoal? E só para a gente finalizar, pessoal, por mais que o Senhor, né, nos faça viver o melhor desta terra, o nosso alvo é Cristo. Né? As coisas da terra perecem para a gente viver o melhor, mas não deixe de olhar para o Senhor. Tá? Ele quer que nós prosperemos, mas não quer que a gente fique com o nosso coração inclinado nas riquezas da terra, onde a taça e a ferrugem corrói. Mas é importante a gente ter uma vida saudável aqui, não só na área da saúde, sim, a saúde financeira, saúde emocional, saúde mental, vários aspectos da saúde. E Valéria aí, né, trouxe aí essa degustação literária daquilo que você vai encontrar no capítulo dela. Gente, ela dá várias dicas maravilhosas. A vontade que a gente tem quando lê o capítulo de Valéria é já sair investindo. Ela te incentiva a mudar o seu status quo de endividada para investidora. Valéria Sônia, sucesso, que Deus continue te abençoando e alargando as suas fronteiras, queridos. Nós estamos aqui no lançamento, né, da coletânea Histórias Transformadoras, dias 13 e 14, na Bienal do Livro Rio de Janeiro. Eu te espero lá. Até a próxima. Esteve contigo, mediando esse palco virtual, Alexandra Pereira, nada mais, nada menos do que escritora, autora e organizadora da Histórias Transformadoras. Até lá, pessoal. Um beijo. Valéria, beijo e obrigada por essa live linda.